Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Neste vídeo, eu vou estar contando como foi meu processo de libertação da timidez. Quando eu tinha uns cerca de 14 ou 15 anos, mais ou menos, eu e minha família fomos convidados para uma igreja. E nessa igreja tinha uma missionária que ia pregar lá, que ela nunca me viu. Até aí, estavam todos no meio de uma oração. Então essa missionária me puxou pelo braço, me levou na frente da igreja, quando ela estava orando. E ela começou a me falar sobre louvor. Na época, eu só tinha louvado ainda com 12 anos. Depois disso, eu fiquei muito tímida. Então aquela missionária passou essa profecia. E foi passando o tempo, e muitas foram falando a mesma coisa sobre o ministério de louvor. Mas eu continuava tímida. Isso foi se estendendo até a minha fase adulta. Mas eu nunca deixei de acreditar em Deus. Eu imaginava como Ele ia fazer, porque eu me via sendo muito tímida. Eu conversava com outras pessoas que se diziam tímidas e eu via que eles não eram como eu. Me lembro também que certa vez eu estava numa igreja de um pastor e ele passou uma revelação que o inimigo tinha colocado uma timidez diabólica em mim. Na Bíblia tem um versículo e eu levava ele muito no meu coração, que diz assim, Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, irmãos, muitas foram as pessoas usadas para profetizar a mesma coisa na minha vida. E eu vendo minha vida passar, eu não sabia como Deus faria. Mas dentro de mim eu sabia que Ele ia cumprir o que Ele prometeu. Eu me lembro que quando eu pegava a oportunidade, que eu comecei a lutar contra a timidez, através de um aplicativo. E nesse aplicativo, ninguém se via nada, somente eram fotos. E eu me lembro que quando me dava uma oportunidade para mim, eu subia, mas eu só fazia ler um versículo. Quando me pediam para orar, eu não orava muito também. E depois daquela época, quando eu estava começando a lutar contra a timidez, eu acabei me afastando do Senhor novamente. Porque tem gente, irmão, que está na igreja, mas o pé está no mundo. O coração ainda não foi transformado por Cristo. Ele não teve um encontro verdadeiro com Cristo. E este foi o meu caso. Eu me lembro que quando eu via as pessoas louvando na igreja, eu ficava me imaginando, poxa, eu queria ter essa coragem que as pessoas estão louvando. E eu ficava sonhando acordada, imaginando o dia em que Deus ia começar a cumprir essa promessa na minha vida. E eu ficava imaginando, eu louvando. Mas no ano passado o Senhor me tratou. Ele fez de uma forma que praticamente eu tive que sofrer para me obedecer a Deus. Foi ali que Ele me transformou, fez de mim aquilo que Ele havia prometido. Ele tirou vaidades de mim, porque era isso que Ele requeria de mim. E também Ele foi me tratando de forma que eu pegava oportunidade, mesmo no meio daquela batalha. Quando me dava uma oportunidade, eu ia lá e fazia a vontade de Deus. E foi assim que o Senhor foi me libertando. Vocês acham que eu tinha coragem antes de botar meu rosto nas redes sociais aqui agora? Não, eu não tinha. Isso tudo foi transformação de Deus. Então você que é tímido, tem vontade de fazer algo para Deus, apenas ore e confie, peça para Ele sua própria libertação e o Senhor vai te libertar. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E não pense que eu esperei 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Eu esperei pelos meus cálculos 15, 16 a 17 anos para que essa promessa se cumprisse na minha vida. Mas o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. Então, meus irmãos, muitos foram processos para eu estar aqui hoje, fazendo a obra do Senhor, porque não só eu estou louvando como Ele prometeu, mas até mais, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu ainda estou começando, ainda não tive a oportunidade de pregar na igreja, mas isso o Espírito Santo vai aperfeiçoar, porque não é o homem que te capacita, é o Espírito Santo de Deus. Somente confia na promessa daquele que te prometeu.
porque o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não é como um homem que minta. E essa palavra de 5 minutos eu deixo para a meditação de cada um. Quando Deus promete, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir a sua palavra na sua vida e na minha também.